bom dia para todos que conseguiram, né, tá aqui reservando esse tempo para ao vivo a gente comungar e também ancorar a presença daqueles que não podem estar, obviamente por suas respectivas razões, mas que já estão aqui conosco, né? E eu acho que tem muito a ver com a temática da mandala, ou dos mandalas, né? A gente poder já trazer essa egrégora do curso de todos nós. Vocês ainda não tiveram a oportunidade de se conhecerem, né, presencialmente, mas a aura de todo mundo já está aqui, ou pelo menos a gente com a âncora que estamos podendo comungar nesse aqui e agora, puxar a aura daqueles que podem estar ainda de uma certa forma oscilantes nesse momento que é desafiador para a gente poder ter um canal aqui bastante pleno e presente de conscientização, né? De consciência do que está acontecendo agora e do que a gente está fazendo aqui com o propósito de realizar esse curso juntos nesse ano inédito, né? Acho que esse realmente vai ser um curso inédito e vai revelar o que é o yoga realmente se fazendo no desafio que todos nós estamos enfrentando, né? Então, acho que é uma aula que vem também muito a calhar para a gente trazer não só um tema que faz parte do repertório, né, do curso, mas especialmente para trazer o quanto esse tema é pertinente para justamente usar dele agora. Como todas as aulas, né, inevitavelmente os professores vão trazer o quanto essas ferramentas, essa tecnologia que, seja o yoga, ou seja, que cada disciplina dentro do curso que essa escola de educação vertical venha oferecer e proporcionar para vocês, pode, de uma certa forma, já revelar por si mesma que ela veio. E agora é a hora da gente estar num território mesmo de aplicação dessa ferramenta, né, dessas ferramentas. Então, aqui estamos, como a Gláucia falou, a ideia é a gente ter um momento até um pouco mais interativo, apesar do tempo breve, e porque, afinal de contas, assim, vai ficar meio estranho eu passar um material simplesmente de forma automática, né? Então, os microfones desligados aí não significa não participação, né? Então, eu queria, antes de começar a falar sobre os mandalas e o material que vocês receberam, dar um espaço aí, pelo menos, para ouvir alguns de vocês que se sintam mais à vontade e, por que não, até encorajados a não só brevemente, claro, né, dizer seu nome e compartilhar um pouco assim, onde você está no meio disso tudo, né? Como é que você está nesse momento da história mesmo que a gente está sendo atravessado e você no curso, nesse contexto que a gente está. Alguém se sente à vontade para trazer? Porque isso vai até me ajudar a dialogar com o material, né, que vai ser exposto para vocês. Claro, se vocês se sentirem à vontade, então dá uma sinalizadinha aí para a Gláucia, que aí ela abre o microfone, pede para você abrir teu microfone. Eu vou dar um tempinho aí só para ter esse período aí de você se apresentar, se quiser. Eu vi aqui a Carolina levantou a mão, né? Carolina, pode abrir seu microfone? Oi, eu sou Carolina e eu, na verdade, estou muito em paz e me sentindo muito acolhida. Não, com esse curso, eu, na verdade, eu tenho um círculo de meditação, né, que eu facilito, e tenho a sensação que, nesse momento, é como se a vida me preparou para cá, né? Então, tudo que eu vivi nos últimos anos da minha vida estão fazendo ser muito fácil. Hoje, está presente, está experimentando essa novidade que é estar né, em confinamento e tudo isso, mas e podendo compartilhar, não sei, eu acho que é uma super oportunidade e eu estou achando incrível que na verdade é assim. Mesmo esse curso que então eu estava super afim de ir no fim de semana, estar junto, mas eu estou achando muito bom porque eu também estou sentindo que uma outra coisa está acontecendo que a gente não sabe o que é. E que é como a vida é sempre, né? Porque a vida sempre é uma surpresa, só que agora a gente está vivendo na carne, que é uma surpresa mesmo. E me traz muita paz, porque eu acho que também vai ter uma outra situação que quando a gente está ao vivo, a gente perde, de um outro aprofundamento pessoal de conseguir trazer isso para minha casa. Porque eu sempre saí de casa para fazer as coisas. Então eu ia nos retiros, eu tinha os círculos, era sempre para fora.
e era difícil trazer isso para minha rotina, meus filhos, meu apartamento, fazer comida e ter que fazer tudo aqui ao mesmo tempo, eu estou achando que é uma oportunidade, assim, fora de qualquer... Acho que é uma oportunidade. Então, eu agradeço, sou Carolina, e agradeço de você, de verdade, a vocês, a organização, a ver o que vai sair daí, que ninguém sabe. Estou achando muito bom que está todo mundo nessa situação assim, né? Sem saber muito como a gente vai fazer, como vai reestruturar. Estou achando incrível, apesar de toda a dificuldade que sim também estou vivendo, de estar fechada, né? Os medos que às vezes aparecem, mas tem uma sensação boa. É isso. Boa, obrigada, Carolina. Mais alguém? Vou seguir então ou mais alguém quer? Tá. Se tiver algum relato de angústia mais apertada aí também, é bem-vindo. Tá bom, então vamos lá. Porque apesar de ser, né, um contexto que a gente possa até ter se articulado para viver de forma favorecida o desafio da reclusão obrigatória, e com certeza a gente vai ter momentos do curso que vai ser inevitável, quando puder, né, eu trazer algumas partilhas em relação a isso. Deixa eu botar vocês de volta aqui, que vocês sumiram. Mas esse momento mais obrigatório de reclusão, ele também, a fala da Carolina foi interessante, que eu não tinha me dado conta, o quanto também esse momento de reclusão, ele sugere o motivo do mandala, né? Então eu já vou engatar aqui. O mandala ou a mandala, cada autor trabalha, né, de uma forma diferente com essa o ou a, mas vamos falar aqui a mandala, né? Elas são, não sei se todos tiveram a oportunidade de ler aquele texto, eu até peço desculpas, porque aquele texto estava comigo já há muito tempo e não tem a definição da autoria. Então, ele foi sem autor, então se precisarem citar, realmente vai ficar faltando essa informação, eu peço desculpas, mas ali tem algumas, né, uma passagem assim do motivo do mandala em várias culturas, né, ilustrando um pouco, e a gente vai falar um pouquinho deles, mas basicamente, né, a palavra em sânscrito significa, né, esse círculo. Então, o mandala geralmente aparece associado a essa geometria sagrada do círculo. Antigamente, no Egito Antigo, né, nas escolas de mistérios antigos, na dinastia de Nefertiti e Akhenaton, eles ensinavam a origem do universo surgir através dessa primeira forma geométrica, né, que é o círculo. Então, assim, a gente está no primeiro dia de aula, né, tirando o momento que vocês estiveram ali com o Marco, então vocês vão sempre iniciar, a ideia nos módulos é sempre favorecer que tenha algum momento ali de contato com o mandala, né, que é legal a gente trazer essa ideia de que, como é o início e tudo partiu do círculo, a gente vai dar o nosso primeiro passo aqui se sentindo de uma certa forma amparado por essa geometria sagrada também, por que não? Então, acho que é importante colocar assim, que a gente vai ter um momento, né, vocês vão depois entrar em contato com o material gráfico do mandala, mas pensar um pouco, e o ideal é que vocês vivam de forma espontânea isso, mas tudo que vocês vão receber agora, de uma certa forma, vão ser atributos conscienciais que vão agregar mais sentido para a experiência em si, para que ela não se resuma meramente numa experiência lúdica, e esse é o cuidado que eu quero parar aqui com vocês, né? E nesses ensinamentos eles diziam que, imagina a primeira explosão, né? O que cientificamente a gente tem como Big Bang. Tudo começou dessa forma circular. E eles diziam que tudo se iniciou com um ponto, que é a energia do número 1, né? E esse ponto é como se fosse a frequência de Deus, né? Essa potência original da energia, que ela não se aguenta nela mesma e ela começa a se ampliar, e dali ela começa a girar um quantum, né, um vórtice em torno dela mesma, que se torna essa geometria circular. E esse ponto central, ele migra em torno dele mesmo. E ali, quando ele não se aguenta, né, nessa frequência, ele puxa o centro e ele vai para a periferia do círculo.
e dessa periferia ele começa a circular como a gente tem a representação atômica, né? E aí quando ele expande o círculo, o centro dele ao máximo, o máximo que aquele quantum energético consegue suportar, ele estoura uma outra bola. E dessa outra bola, o centro dela, que é a periferia, consegue criar o mesmo quantum de energia e a periferia dela vai para o centro da primeira. É aquela famosa representação do diagrama da escola, quando a gente está na escola, na aula de matemática, né? Que os diagramas se circulam. Essa é uma forma da geometria sagrada que se chama Vesica Piscis. E dali, são 7 dias de criação, a gente tem lá no Gênesis, né? Aí a bola também não se aguenta, ela vai até a outra periferia. E dali ela estoura uma outra bola. E assim começa o círculo da criação. Depois de um certo número de sequências, a gente tem o que é conhecido como o diagrama do Flor da Vida, né? Que é esse aqui, que eu até peguei por sorte em casa, mas vocês já devem ter visto essa imagem em algum lugar, né? Isso aqui é a representação do átomo energético de tudo que existe vivo no planeta Terra. Se você for ver em várias culturas, você vai encontrar essa representação, seja, né, debaixo dos pés dos dragões chineses, seja no próprio Egito, na Índia tem essa representação também. Então, o mandala ele traz esse tema da criação, né? E a gente está aqui abrindo para criarmos uma nova... um novo episódio aqui na nossa vida através desse curso. Então, que a gente seja inaugurado por essa representação e, ao mesmo tempo, amparado por essa imagem que, por si só, nos organiza, né? Ali no texto que vocês receberam tem uma frase do Nicolau de Cusa que, inclusive, o Jung usou muito. Eu até achei durante uma época que era do Jung, mas não é. Que é o círculo... Deus é um círculo cujo centro se encontra na periferia e cuja periferia não se encontra em parte alguma. Portanto, simplesmente né? Então tá aí nessas escolas, né, nessa escola de mistério, que Nefertiti Akhenaton já passava esse ensinamento, né, do que é a potência de Deus, que ela tá por aí, né? Agora, claro que existem muitas representações desse círculo através de diversas simbologias, e foi a isso que Jung se prestou a estudar. Então, falando aqui brevemente um pouco do aspecto psicológico da função do mandala, né, da mandala, ela tem essa característica circular, basicamente, que representa, né, tanto num aspecto espacial, tudo está lá dentro, ou seja, do ponto de vista espacial, todas as coisas são uma coisa só, porque elas estão circundadas e limitadas por essa, né, diagramação. Do aspecto temporal, se você pega qualquer parte do círculo, você vai seguir para algum lugar e vai voltar para o mesmo lugar, que é o mistério ali do Ouroboros, que a alquimia fala tanto, né? Ou seja, do aspecto temporal é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, tá? É tudo ele mesmo. Então, essa forma da gente dialogar com tudo que nos chegou através das tradições do que seria esse princípio da divindade de Deus passa pelo motivo da mandala, né? Algumas representações que o Jung foi estudando, era incrível, na época não existia internet, então, de fato, o mundo globalizado era algo muito em potencial ainda, um vir a ser. E Jung, ele teve acesso, através do estudo de sonhos dos pacientes dele, essas imagens apareciam. E ele era uma pessoa que viajava muito, e ele notava que alguns sonhos revelavam motivos de mandala que ele tinha visto em viagens para a Índia, para a África, né, que ele teve muita passagem nesses lugares, e começou a notar uma coisa meio fora do contexto individual, que era o que o Freud tinha ensinado, né, que a gente tinha um inconsciente pessoal. E aí ele falou, tem algo aqui que não é tão pessoal assim. E aí ele começou a estudar e deu origem, né, essas revelações ao que gerou o conceito do inconsciente coletivo e aí a ruptura dele com Freud. E aí, enfim, que vem o discípulo se torna então um mestre, e ali ele segue um caminho que nos revelou muita coisa. E uma das coisas mais incríveis, assim, eu tive que estudar o mandala porque
o meu trabalho de conclusão de curso da faculdade foi uma aventura assim difícil, porque eu estudei o desenvolvimento da consciência do Bob Marley, se era saudável ou não. E aí, uma forma... Porque como é que eu ia estudar a consciência de uma pessoa que já morreu, né? Minha tese ia cair ali. E ali eu tive um suporte metodológico do meu terapeuta que me ajudou a organizar o material. Ele falou, olha, pega o material que o Bob deixou em forma de músicas, entrevistas, e aí especialmente eu escolhi uma imagem de um disco dele, que é o Confrontation. Depois eu posso até pedir para a Glaucia mandar para vocês, né, o arquivo separado, que é uma mandala. E aí eu estudei muito mandala por causa disso e é incrível, porque assim, uma das coisas que o Jung nos traz é que a maioria desses pacientes que apresentavam o motivo do mandala do inconsciente, né, vindo de forma espontânea pelo sonho, era quando essas pessoas estavam em crise. Então, eu acho que essa aula, mais do que aula, né, esse momentum que a gente está tendo aqui, é um momento mais do que meramente passar informação ou material, né, de estudo, mas é um momento meio para trazer uma energia medicinal, porque não só a gente está, como a Carolina falou, né, por mais confortável que esteja, a gente está vivendo algo que é inédito e a gente está num contexto de crise, inevitavelmente. E é agora que a gente precisa usar onde tudo isso aponta para nós. E nesse momento, né, até falando um pouco da história lá do Bob, essa mandala apareceu quando foi o primeiro disco póstumo dele. E ele estava numa luta interna ali de viver ou morrer, né? Porque estava no meio de um processo, um tratamento delicadíssimo, envolvendo várias questões de ordem religiosa, espiritual, e ele produz esse símbolo. Então, ou seja, é até uma função que foi usada ali como parte do debate do TCC, que era a mandala surge para restaurar um equilíbrio que está perdido. Então, quando aparecem esses momentos de crise que a gente está vivendo, a geometria sagrada do círculo, ele favorece que a gente esteja protegido de qualquer conteúdo invasivo que venha de fora. Isso é um pouco familiar ao que a gente está vivendo, assim, esses conteúdos invasivos que vêm de fora, e a gente precisa criar uma proteção. Então, que o espaço onde vocês estão comungando o momento de vida de vocês, sejam sozinhos ou com outros, e inclusive não só esse espaço físico, mas o espaço interno que vocês estão tendo que gerar, né, de sustentação, seja ancorado por esse motivo do mandala, né? De fato, ele protege a invasão de conteúdos energéticos e inconscientes que estão latentes e iminentes de invadir o campo da consciência. Isso apareceu muito em estudos com psicóticos, né, que eles conseguiam fazer os desenhos circulares como uma forma de autoproteção. Ao mesmo tempo que esse motivo protege de conteúdos invasivos e danosos para o equilíbrio da estrutura psíquica, ele não reprime, ele não oprime. Então, o mandala ele serve como um amparo, né, energético. Por que ele não oprime? Porque dentro dele tem pulsão criativa acontecendo. Então, ao mesmo tempo que ele protege, ele não defende e favorece que surja um conteúdo novo, um conteúdo criativo para a criação de uma nova ordem psíquica. Então, na história do Bob é bonito porque dentro do mandala tem lá ele na figura de um cavaleiro, né? Com as vestes, tem toda uma simbologia rastafariana, e do outro lado tem a figura de um dragão, que é um motivo conhecido, né, das mitologias, a história de São Jorge lutando contra o dragão, e ali no centro daquela oposição, né, da luta com os opostos, que é chamado na psicologia junguiana de confronto, não é confronto no sentido antagônico, mas a gente vive nesses momentos críticos da nossa vida a iminência de lidar com conteúdos de ordem antagônicas, né? E nesse antagonismo, imagina, pode estar muito confortável hoje, mas de repente você vai ter um sonho. Eu estava falando antes, até estava atendendo uma paciente, ela estava falando, mas está tudo tão certo, eu estou bem, graças a Deus meu trabalho conseguiu se adequar, mas eu estou tendo uns sonhos muito esquisitos.
estou sentindo que eu estou sendo perseguida, teve outra pessoa que sonhou que estava atacando com faca outra pessoa. Começam a vir esses conteúdos que são não só invasivos, mas inevitáveis, porque a gente comporta um aspecto da libido, ou seja, da energia psíquica, que ele é destrutivo. Então, o mandala também tem um outro motivo. Ele favorece que as forças que podem estar em oposição tenham um espaço para circular lá dentro. Ou seja, ele defende, ele protege, mas ele não é defensivo do conteúdo no sentido do negar, porque essa negação ela pode gerar mais excitação da energia psíquica, e aí é onde a pessoa, enfim, esparrama e surta, né? Então eu estou até aqui me estendendo um pouco para poder trazer quase que da minha fala uma mobilização para que vocês realmente entendam que o que a gente está propondo com essa troca e com a experiência que vocês vão ter na hora de entrar em contato com o material é que vocês estejam ali num espaço de reverência a um símbolo que representa a totalidade da sua psique. Ou seja, por isso que no tantrismo, a gente vê muitas mandalas tibetanas, né? Eles têm um lugar de reverenciar a imagem do círculo que está em tudo, né? Está na natureza toda, está na nossa configuração física. Então, para que a gente entenda que assim, o Jung falou que quando essas funções dos opostos elas se encontram, o mandala ele favorece que ele possa simbolizar as forças que são inconscientes. Então, tudo que for aparecer dentro do desenho, e tem inúmeras mandalas, a gente mandou para vocês uma mandala que tem um símbolo lá dentro, né? Mas vocês vão ver, tem mandala de tudo quanto é forma. E as mandalas mais espontâneas também não necessariamente têm uma forma, né? Pode ser abstrato simplesmente. Então, essa simbolização, ela favorece que a gente tenha acesso à energia da totalidade da psique. Ou seja, o que o Jung estava falando é que os mandalas eles representam o arquétipo do self, ou, numa outra linguagem, do si mesmo. Self e si mesmo são a mesma coisa para a psicologia junguiana. Então, esse momento de se tornar reverente ali ao contato com a imagem é para que você abra espaço para se conectar com a única coisa que de fato pode restabelecer seu equilíbrio em meio a qualquer circunstância adversa, que é o self, o centro, né? O arquétipo do centro. E esse favorecimento, né, do contato com a totalidade é o que vai restabelecer o equilíbrio que anteriormente estava perdido. Por mais equilibrado que a gente acha que esteja, não dá para negligenciar que tem uma aura coletiva de desespero, de medo, que é legítimo, não é meramente só a tendência a cair, né, na histeria disso ou daquilo, porque de fato a gente está numa iminência crítica para nos levar a uma nova ordem. Então, o mandala ele serviria como uma medicina, né, o remédio que a nossa alma poderia tomar ou usufruir, eu diria assim, para que a gente possa permitir que o caos apareça num contexto que ele é preservado. Então, acho que a melhor palavra para esse conteúdo de proteção é que a mandala, o círculo, ele promove uma preservação. Até aqui está indo? Sim, né? Então eu vou falar, eu estou vendo que vocês estão anotando, até bom que vocês estão com o caderno aí, porque eu consigo também, né, sair falando e a gente já vai concluindo aqui para deixar também se tiver alguma dúvida. E tem mais uma outra parte importante para trocar. Vocês vão ver também que o mandala não é só circular, né? Muitas vezes aparecem quadrados. E eu precisei estudar isso porque na mandala do Bob também aparece o círculo e tem a moldura quadrangular. Qualquer símbolo não pode passar desapercebido, né, de quem está se propondo a pelo menos analisar ali um material. E aí eu fui me dando conta, né, nos estudos que muitas vezes o círculo ele aparece como a representação dessa totalidade, de uma consciência, da totalidade. E o quadrado ele representa como a tomada de consciência dessa totalidade. Ou o círculo muitas vezes está atribuído nas representações culturais como a figura de Deus ou do Deus, falando de forma masculina.
E o quadrado representa a deusa ou a terra. No caso ali do Bob, a interpretação que foi dada foi que o quadrado que aparece, que é o motivo inconsciente dele como o herói da história ali, né, representando toda uma comunidade africana, é a África em si, né? O retorno à África que todo negro tem ali em si o desejo de restaurar e de resgatar. Então ele aparece como esse aspecto da deusa, da mãe, da terra, né? Então fica aí mais como um aspecto de aculturar vocês. Ou seja, esse remédio, ele é um remédio de integração psíquica, né? Ele é a representação como se fosse o átomo nuclear da psique de vocês. E aí o que a gente vai propor, né, conforme a pessoa vai entrando, porque uma coisa a gente falar, outra coisa a pessoa está ali vivendo o mandala nela, né? Conforme a pessoa vai se debruçando naquilo, isso traz um senso de equilíbrio, um senso de plenitude, de completude e de síntese. Então, por isso ele é restaurador por natureza. E falando em restauração, a gente optou por seguir, né? Isso já vem da linhagem dos que vieram antes de mim. Eu honro aqui a Fernanda, a Jussara, quem já veio trabalhando com os mandalas com todos os outros anos do curso de formação. E aí a gente foi organizando de uma forma que vocês pudessem, a cada momento, ter o contato com uma mandala específica, seguindo os elementos também, né? E aí a gente optou por começar com o primeiro elemento, né? O primeiro elemento na gênese dos elementos é o fogo. Então vamos lá, eu ainda tenho tempo aqui um pouquinho? Tenho, né? O fogo, ele vamos voltar para a mesma metáfora lá do Big Bang. Tudo começou com uma explosão. Então primeiro, né, faça-se a luz, e a luz se fez. Então o fogo, ele é a primeira explosão de energia, ou seja, ele tem uma característica de criação, né? E de todas as potencialidades que estão dentro dele. Depois, eu vou falar de todos os elementos agora, porque daí ao longo dos próximos, eu não sei se sou eu que vou estar em todos os momentos de mandala com vocês, acredito que não, mas aí já fica aqui, né, para vocês estarem engatados. Quando tem a explosão, aí aquele fogo, uma hora ele resfria. E quando ele resfria, vira um magma, né? O magma da Terra, a crosta terrestre. Então, o elemento terra é o segundo elemento. Aí, quando aquilo resfria, inevitavelmente, evapora-se aquela fusão alquímica, né, do fogo. E aí surge o terceiro elemento, o elemento ar. Depois do elemento ar, aí sim, o último dos elementos, que é o elemento mais inteligente, que é o que Mia chama, que é o elemento água. Daí cai a água, e a gente tem o planeta Terra com toda a sua potencialidade de vir a ser pronta e plena para se realizar, né? A gente começa com o fogo e, sincronicamente, nós estamos em pleno signo do primeiro fogo, né? A gente tem na astrologia a sequência dos 12 signos, que são a representação dos 4 elementos vezes as 3 substâncias. Não vou aqui entrar em pormenores dessas substâncias, desses cálculos astrológicos, mas o primeiro elemento, o fogo, da primeira substância, que é o enxofre, ele é o fogo mais denso que tem, é o fogo literalmente do Big Bang. Então, tanto que o ariano, né, o ariano, eu prefiro não falar assim, mas o signo de Áries, ele tem aquela coisa do impulso, né? Ele dá um empurrão. É conhecido como o arquétipo do guerreiro, né? O signo de Áries. A pessoa tem que ir para a batalha, acorda, nasceu o sol, 6 horas da manhã, já foi a hora e vai. Você não pode pensar muito. Então, tanto que o signo ele é desafiado porque é a pessoa que não pensa muito, faz sem pensar, né? Uma pessoa que tem mais ansiedade, que tem uma tendência a ter uma característica mais impulsiva, mais irritadiça, porque o fogo ele é muito excitador, né? Então, pensando no sentido positivo do arquétipo do fogo, ele traz essa energia de criação, de impulso, de ação, ele dá ímpeto, ele dá vontade, ele favorece a iniciativa. Ou seja, vamos começar o curso? Vamos engatar a primeira aqui de vez e fazer essa obra, né, se realizar dentro daquilo que a vida está invocando a gente a viver. Porque na hora do Big Bang, o contexto era aquele, foi aquilo que gerenciou a fricção
para que daí todos nós, né? Então, também tem uma energia do ânimo, né? O fogo, ele é uma... ele tem, se a gente não tem fogo aceso dentro da gente, a gente vai ver nas aulas de asanas, né? A respiração, o movimento, para favorecer que esse ânimo queime as impurezas. Portanto, o fogo ele tem uma energia de purificação também, de transmutação de energia parada, ou seja, medicinal igual. A gente está num momento circular necessário, impositivo, que pode parecer opressivo, mas não é momento de dispersar, é momento de ficar no círculo, que seja no quadrado, né, ancorado com a força da natureza. Mas a movimentação interna é fundamental. Quarta-feira passada, eu atendendo uma pessoa e ela... já vi na cara, cheia de espinha, assim, eu falei, tem alguma coisa. E ela não é muito disso. Ela entrou numa paralisia, porque é difícil mesmo. Você está em casa, então eu estou atendendo sempre aqui, sentada já na mesa, já está tudo fácil. Aí trabalho aqui, aí você está só no mesmo lugar. E especialmente quem está obedecendo a lei, né? Eu ousaria dizer que não é uma lei horizontal, uma lei vertical, que o vírus nos favorece a aprender na marra a virtude da obediência, né? Para quem está obedecendo mesmo e está só fazendo o que é o essencial, isso também é ensinamento, é difícil articular, né? Porque você está meio preso ali. Mas a gente não se... O ego, eu ousaria dizer que é o ego que não se aguenta. Ele tem que sair levantando, ele tem que... Não, eu preciso tomar um ar. Mas, e se a gente tivesse mesmo... Vamos falar de Terceira Guerra Mundial, vamos falar de fogo, já que é fogo que é a questão que está pegando, né? Porque a gente está passando por uma provação de fogo. E aí, você vai sair por aí para tomar um tiro na cabeça? Então se aguenta na resiliência e na resistência interna que você tem, que o yoga nos ensina, né, para estar ali e não sair do tapetinho de qualquer jeito. Vai, fica, respira e sustenta. E isso é fogo interior ativando e limpando, purificando essas impurezas que estão, né, não só em formas físicas, no caso dessa paciente, foi um movimento ali de empurra e vai, e amanhã é o seguinte, não vou te atender mais se você não fizer exercício físico. Está sendo assim a medicina, porque as pessoas estão muito debilitadas mesmo, e no dia seguinte, ontem de manhã, ela mandou uma mensagem, acordei antes da hora do trabalho, já fiz uma aula de funcional, né? Porque tá aí os recursos. Agora, o teste é a resiliência psíquica que o nosso ego tem que demonstrar como guerreiros que somos para poder lutar a luta que for, né, na circunstância que for. Então essa excitação, esse ânimo, essa força do guerreiro é a energia do fogo que a gente quer proporcionar para vocês entrarem em contato nessa sincronicidade de signo de fogo que vai, né, foi do dia 21 de março até agora dia 19 de abril, onde entra o próximo signo, que é o signo de Touro, inaugurando o elemento terra. Então agora sim, é muito importante uma outra coisa do elemento fogo também, que ele, quando ele faz essa limpeza das impurezas e gera esse poder de purificação, ele transmuta. Se ele transmuta, ele muda a forma. Ou seja, se eu crio esse estado de excitação interna, eu posso modificar a forma, inclusive da célula. Então, quando a gente fala, né, de manter até a questão toda que a gente está vivendo da aprovação de fogo, que está sendo tudo isso, inclusive o vírus, se você contrai, ele vai disparar fogo dentro de você, você vai inflamar o teu sistema respiratório, que é a resposta de sobrevivência do teu corpo para queimar aquele invasor, né? Então, a gente poder entender que todo esse fogo, ele serve à manutenção de uma vida essencial. E do ponto de vista alquímico, o fogo está relacionado à formação óssea e aos comandos regeneradores de todo o nosso metabolismo. Então é bem interessante, né? Porque a aprovação de fogo toda que a gente está vivendo, e aí num outro momento eu exploro um pouco mais a questão do fogo, porque tem um arquétipo de pano de fundo que está motivando a gente a saber lidar com o elemento fogo, né? Então esse tema subliminar da Terceira Guerra Mundial aí, ela não passa desapercebido, e o vírus de uma certa forma mobilizou que a gente
tire da frente a possibilidade de disparar uma terceira guerra mundial na altura do campeonato de Kali Yuga, que seria desastroso para a vida na Terra, e faz uma terceira guerra mundial vir em forma de unificação de esforços para curar as pessoas, né? Então eu acho que o que a gente está vivendo agora, com essa obrigatoriedade que o sintoma nos coloca de sair do condicionamento de uma vida meramente kármica e digna também, mas repetição, para ir para um lugar de restauração. Então, é para ficar em casa assim, é para você dormir um pouco mais, do jeito que tá, não dá. O ano passado, de 10 pessoas que eu atendia, ouso dizer, 9, chegava no consultório, não, eu fui dormir às 4, a sessão 7h30 da manhã. A pessoa lá, porque você está fazendo o que aqui? Eu igual, né? Porque trabalhando pra caramba. Então, é um processo de degeneração tão... roda de samsara, né? Tão repetitivo e tão perigoso que quem são os protagonistas que vão estar sustentando a vida na Terra no período mais crítico que a Terra está passando? Um monte de gente degenerada, achando que só porque está trabalhando está vivo, e qualquer gripezinha se abate, aí vem um invasor mesmo misterioso, invisível, para testar o quanto que a sua imunidade está boa. Aí qual que é a indicação médica? Vai ver se você está se alimentando bem, evite comer açúcar, refrigerante, evite fumar, cuide da sua alimentação, faça exercício físico. O beabá de uma vida, né, que sustente todos os corpos. Não é só o corpo mental, porque eu estou aqui, sou cidadão do mundo, porque o teste é esse, a nossa vida como cidadão do mundo foi interrompida. E agora, quem é você? Sem você. Né? Você já ouviu muito Marco falar, sem o personagem que sustenta a autoimagem que você criou, que está estabelecida no mundo, não tem mais. Agora te vira no seu círculo mágico e cria uma nova ordem para você poder sobreviver e que seja criativa, né? Porque também não adianta se fechar e tentar continuar tendo a vida que você tinha antes, e agora é muito bem dito que todo mundo esteja tendo acesso a uma série de aulas e cursos gratuitos, até generosos, bem-vindos mesmo, mas para repetir o padrão tudo de novo. Então, perdemos a carona do cometa que passa uma vez só. E vamos lá, mesmo que seja na dor, porque o sintoma, ele inevitavelmente coloca todo mundo a ter que aprender com a dor. E, infelizmente, a gente só aprende desse jeito, né? Mas o aspecto bendito de para onde o sintoma está apontando é regenerar, no mínimo, para não seguir falando, no mínimo é regenerar. E o fogo está associado a esses atributos de comandos regeneradores. Então é um momento assim de realmente essa Páscoa, né, ser o espaço onde a gente vai para o nosso círculo, para o nosso jardim de Getsemane, vai para dentro buscar uma força interna e realmente permitir que uma criação de um terceiro ponto, ou seja, concluindo já aqui, essas forças contrárias se encontrem, mas uma terceira função, que é o que o Jung chamou de função transcendente, né, uma função misteriosa, nova, que nos coloca em contato com o triângulo, né, que é essa força de síntese. Ou seja, sair da polarização é você permitir um estado de relaxamento em meio à excitação toda, mas de um relaxamento criativo, onde você não está só segurando o teu personagem, eu tenho que trabalhar para não ser demitido, ou ir para o outro lado de relaxamento, me manda de férias, porque pelo menos eu vou estar de férias, eu não vou correr o risco de ser demitido. Que faz parte, o ego está com medo, ele está assustado, poxa vida, mas a gente tem que permitir que sim, vai para a obrigatoriedade, relaxa um pouco e descobre quem é você nesse trabalho, que seja pegando essa metáfora, e quem é esse trabalho para a sociedade, né? A gente estava buscando tanto momento de descobrir o nosso propósito de vida, tem momento mais fértil do que esse, é o propósito de servir a humanidade simplesmente, cada um no seu papel, da tua forma. Então não tem muito, eu vou ser o curador, eu vou ser... Se está claro para você, vai adiante, se não está, já está óbvio aqui, o limiar de você encontrar um espaço relaxado, que é o que meditação invoca, né? Você tá consciente, mas você não está identificado. Você está relaxado, mas você está pleno com a sua presença ali. E nesse espaço encontrar essa função transcendente, onde não é nem o rosa e nem o azul que você vai escolher
para que lado você vai, porque é mais bonito ou é mais favorável para você porque veio dos seus ancestrais, mas é porque você é o protagonista de criar uma nova ordem, que é o que a nossa Terra está precisando, né? Então, momento mais fértil impossível. Acho que agora é o momento da gente poder realmente engatar mesmo, sabe? E entender que é assim que vai ter que ser a travessia e que já está acontecendo, né? Vocês já estão em formação, entre aspas, porque a formação ela não passa só por esse canal, mas aqui a gente já está, né, reverenciando esse elemento fogo, assim como que é a representação do leste, né, no xamanismo, por onde o sol nasce, e fazer muita saudação ao sol, porque afinal de contas o guerreiro ele precisa tá aí nesse flow, né, nesse asana que se sequencia nele mesmo, para que a gente possa estar ancorado aí numa purificação e atravessar tudo isso de um lugar maior. Então, meu convite é que vocês, com o material que vocês receberam, vocês tirem algum tempo entre hoje e o dia, né, preferencialmente, claro que é tudo muito subjetivo, mas até o dia 19, que é sem ser esse domingo de Páscoa ou o próximo domingo, é quando termina o signo de Áries. E aí a gente conclui essa etapa e aí começa o novo signo, né? A gente vai para outro elemento. Para vocês sentarem, escolherem um material gráfico que for mais favorável para vocês pintarem aquela mandala que foi oferecida. E eu vou deixar vocês assim bastante à vontade, não só o tempo que vocês vão levar para fazer essa pintura, essa arte, né? Mas escolherem as cores que forem mais adequadas para vocês, se vocês quiserem puxar mais para cores de fogo, mas deixa o inconsciente trabalhar sozinha. E ainda seria um pouquinho mais ousada. Minha sugestão fiquem com esse material que vocês receberam, que já é a mandala pronta, mas para quem quiser dar um passinho além, pega um prato e uma folha sulfite, e que caiba dentro do prato, e faz um círculo no prato, só para ficar redondinho certinho, e deixa livre, e permite a expressão que for lá dentro surgir. Eu acho que isso é o que está mais alinhado dentro do que foi exposto nessa aula, né, nesse momento nosso, para favorecer que esses símbolos inconscientes ou essas imagens do inconsciente possam se revelar para vocês de forma espontânea. Eu estou aqui à disposição para quem quiser, né, sei lá, compartilhar também ou até tirar alguma dúvida em relação ao material mesmo que for proposto, para poder dar um suporte aí, fazer uma leitura breve, né, nem sem grandes exigências terapêuticas, mas só para dizer que estou aqui, né, ancorando com vocês esse momento que é delicado também, porque a gente está entrando em contato com material inconsciente. Então, só para dizer que vocês estão amparados nesse sentido. Então, concluo aqui a minha fala e deixo nesse minutinho final aí, Glaucia, só me sinaliza quanto tempo a gente tem, ou se ainda tem, para dar espaço se surgiu alguma dúvida, ou se ainda, né, ao longo, né, no chat, ou se vocês quiserem colocar alguma coisa agora, eu estou aqui para responder. Está aberto. Fez sentido enquanto está aí, né? Cada um se apresentando, se for, mas só eu estou vendo alguns, né? Só pela cara, assim, tem uns que estão já com a cara óbvia de, nossa, fez sentido, mas é isso mesmo, a gente está junto nessa costura, foi pertinente trazer isso para vocês nesse momento, chega, né? Ecoa. Legal, que bom. Então é isso, acho que é essa medicina aí que vem nos favorecer. Eu até vou me permitir, eu vou fazer também uma mandala aqui. Faz tempo que eu não trabalho com isso, assim, pessoalmente, né? Mas é muito especial. E observem, né, seus sonhos esse período, que é bastante... Eu vou falar aqui para ir terminando, tá, Glaucia? Mas se tiver alguma coisa, você me fala. Que é bastante fértil, assim, para a gente poder ir se descobrindo. Eu espero de verdade que eu possa, né, ter outros momentos assim com vocês. Vai ter, não sei exatamente quando, mas em breve a gente vai ter um momento de compartilhar um pouco da psicologia e do yoga dentro de uma visão da psicologia integral, que é nova aqui no Brasil, né, mas já é uma área bastante estudada por um teórico que eu tenho bastante identificação.
Então a gente vai ter um momento aí para falar mais sobre essas, né, a estrutura da psicologia, porque afinal de contas num curso de yoga ou no meio do yoga a gente vê tanto essa questão do transcender o ego, de matar o ego. E aí, falando com o Marco, será que não é pertinente em algum momento a gente trazer para as pessoas, você trazer para as pessoas a possibilidade das pessoas entenderem o que é o ego, porque afinal de contas sem ego vai ficar meio difícil fazer a batalha, né? Então vamos entender qual que é o papel do ego nessa história. E como psicólogo é delicado, porque a gente luta tanto para a pessoa ter um ego, né, minimamente ali adequado, aí então transcende o ego. Agora eu estou aproveitar esse momento final e só para descontrair um pouco e também para vocês me conhecerem um pouco melhor, porque eu acabei não me apresentando muito, né? Deixei para a Gláucia fazer isso, mas eu estou num momento agora exigente, que eu estou fazendo um mestrado que a temática é emergência espiritual. E ali, né, estudando tudo isso, assim, você vai vendo, assim, muitos casos de emergência no sentido mesmo de emergir. Tá todo mundo aqui querendo emergir espiritualmente, né? Deixar a espiritualidade emergir. Mas a emergência, ela pode ser pesada e virar um SOS, né? E esses casos de SOS são justamente isso. Você luta tanto para a pessoa ter um ego e aí a pessoa não está com o ego bem estruturado e começa a fazer, né, a prática essa, a prática aquela e se dispersa toda. E aí os casos das psicoses, esquizofrenias e mil e uma síndromes aí delicadas dessas patologias transpessoais, né, ou até pré-pessoais no caso. Então a gente cuida bastante para que realmente esse ego aí a gente entenda quem que é o interlocutor. Então a gente vai ter algum momento em breve aí para compartilhar um pouco sobre algumas noções básicas da psicologia e o que a psicologia pode vir a servir para vocês que estão buscando aprofundar autoconhecimento e aprofundar a formação de yoga que vocês aí se identificaram através do Simplesmente Yoga. Então, que assim seja, que vocês estejamos aqui ancorados e codependentes nesse círculo que a gente está formando a partir de agora, né? Desde o momento em que vocês foram chamados e atenderam ao chamado. Então, tá aqui o meu bom dia e agora eu me sinto parte também, vendo a cara de vocês e estando, né, juntos dessa forma, que é criativa, né? E se a gente está disposto, não está faltando nada. E eu me sinto aqui plenamente preenchida de um momento que eu estava até assim, será que vai dar, né? Como é que vai ser isso? Porque eu gosto de falar, né? Como é que vai ser? Então agora deu para sentir que não falta nada. Então é isso, gente. Sinto que estamos nesse silêncio, num sim maior aí que nos une. Agora eu sou muito amiga da sombra também. Então qualquer crítica, qualquer necessidade de desabafo aí de ordem que possa parecer desconstrutiva, a gente permite dentro dessa estrutura do mandala que conteúdos que podem parecer ameaçadores sejam englobados e se tornem gerenciados junto. Então faz parte também, tá? Se quiserem trazer qualquer conteúdo extra para poder somar aí, para poder agregar, estamos aqui para trabalhar juntos, né? Nessa estrutura codependente maior. Tá bom? Então é isso, fiquem com Deus aí, boa semana, sigamos valentes e uma ótima Páscoa para todos vocês, cada um, todos nós.